Como eu sempre trago assuntos que fodem com a nossa mente, dessa vez eu decidi fazer isso de maneira segura e o tema do vídeo são as novas camisinhas do SUS, em mais um vídeo onde o assunto principal não é o assunto principal, é sobre histórias esquecidas do nosso Brasil. No último dia 13, o Ministério da Saúde anunciou a distribuição gratuita de 2 novos modelos de preservativos externos, uma versão fina chamada Sense e outra texturizada chamada Tex. Com cores vibrantes, uma comunicação moderna, rapidinho a novidade acabou viralizando nas redes sociais, mostrando ter sido um grande acerto do Ministério da Saúde, já que o lançamento visa justamente combater um índice cada vez menor de uso de preservativos entre os mais jovens. Sendo assim, o aumento no portfólio de preservativos do SUS não é um mero detalhe, é política pública de saúde. Enquanto a versão comum custa em média uns 60 centavos a unidade, além de já ser distribuída de graça no SUS, opções texturizadas podem custar 6 vezes mais, enquanto as finas chegam a ser 15 vezes mais caras. Então as promessas de menos percepção na hora do uso e texturas estimulantes de graça me parece uma ótima estratégia de convencimento. Mas como eu disse no início do vídeo, o assunto principal do vídeo não seria o assunto principal, então por aqui vamos falar sobre outros tipos de e para isso vamos dar uma viajada no tempo pela história da matéria-prima dos preservativos, a borracha, importantíssima na história do continente americano. Para se ter uma ideia, entre 1500 e 400 a.C., onde hoje se situa o México, existia um grande império mesoamericano que até hoje é rodeado de grandes mistérios arqueológicos, como até mesmo o nome que eles próprios davam para si. Nós os conhecemos como Olmecas, pois assim eram chamados pelos astecas, que em sua língua significava povo de borracha. A razão é meio óbvia, os Olmecas dominavam a técnica de extração, manipulação e produção de borracha como ninguém, a ponto de serem reconhecidos como um dos inventores do esporte com bola. A mais antiga bola de borracha já encontrada até hoje foi feita por eles. Mas aqui para o sul, na região amazônica, a borracha também já tinha sua importância muito antes da chegada dos europeus. Os Omaguas, por exemplo, era um dos povos que produzia vários objetos com a borracha extraída das árvores, como garrafas e calçados. E quando o francês Charles Marie veio à América do Sul para buscar conhecimentos, ficou de queixo caído ao chegar em Belém do Pará e dar de cara com os originários da região trabalhando a borracha. Então, em 1774, falou sobre sua descoberta na Academia de Ciências da França, sendo reconhecido como o primeiro a levar à Europa sementes de seringueiras. Até então, apenas interesses científicos. Mas com a Revolução Industrial na Europa a todo vapor, literalmente, a borracha passou de uma mera curiosidade a uma matéria-prima fundamental, e com isso os europeus lembraram do que tinham lido sobre a Amazônia. O Brasil era o único lugar com seringueiras no mundo que iniciou o chamado ciclo da borracha, quando essa tecnologia ancestral passou a ser exportada em massa para a Europa. Entretanto, o colonizador nenhum gosta de negociar justamente, e em 1876, o francês Charles ficou até parecendo bom moço, comparado ao que fez o inglês Henry Wickman. Simplesmente meteu o louco e roubou cerca de 70 mil sementes de seringueiras do Brasil, levando para o colo da coroa britânica. Mas foi só em 1895 que a coroa decidiu usar suas sementes roubadas e para isso transformou a Malásia, um dos vários países asiáticos colonizados pelos britânicos, em uma grande plantação de seringueiras. Rapidamente se espalhou pelos países vizinhos e hoje a Ásia é a maior produtora mundial de borracha. O Brasil inclusive compra um pouco deles. O sucesso da empreitada foi fator fundamental na queda do ciclo da borracha, que vinha sendo importantíssimo na economia do Brasil até tipo 1912, mas não foi o fim, pois quando a Segunda Guerra estourou, os mais novos aspirantes a imperialistas do mundão cresceram os olhos novamente para a Amazônia. Como o Japão, maior exportador de borracha para os Estados Unidos, ficou do lado oposto na guerra, rapidamente parou de exportar sua borracha, e enquanto isso por aqui rolava uma ditadura militar financiada pelos Estados Unidos, para além de estarem no mesmo lado da guerra, levando o governo dos Estados Unidos da América a assinar um acordo pela borracha com os Estados Unidos do Brasil. Sim, esse era o nosso nome, inclusive essa já foi nossa bandeira, felizmente por menos de uma semana, diferente do nome ridículo que durou quase 80 anos. O Brasil tinha uma grande capacidade de produção de borracha, mas não tinha mão de obra suficiente, então os Estados Unidos prometeu injetar uma baita grana e o Brasil, por sua vez, criou o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, prometendo a muitos nordestinos que sofriam com a seca 60% de todo o lucro da borracha, além de aposentadoria militar quando a guerra acabasse, garantindo aquele povo sofrido do sertão, enfim, uma vida boa. Promessas, né? Mas como não estavam convencendo, passaram a convocar trabalhadores compulsoriamente. Estima-se que dos 60 mil trabalhadores
trabalhadores do segundo ciclo da borracha, conhecidos como soldados da borracha, metade morreu pelas péssimas condições de viagem, trabalhos e surtos de malária, sem direito a nenhum atendimento médico. E a promessa de aposentadoria militar nunca se cumpriu, sendo que só em 1988 foi aprovado um benefício para aquelas pessoas, 2 salários mínimos. Já em 2011 foram reconhecidos como heróis nacionais pelo governo brasileiro, mesmo tendo morrido em favor dos Estados Unidos. Sendo assim, a história da borracha é só um dos grandes exemplos de como historicamente países como o Brasil são constantemente surrupiados para o enriquecimento de gringo. Compartilhar pelo progresso comunitário sempre será um norte, mas enquanto o interesse que rege o mundo for imperialista e egoísta, devemos nos proteger, tal qual você pode fazer de graça com as novas camisinhas do SUS. É nóis!